quero conversar com vocês um pouquinho sobre ela permanece. A igreja permanece. E eu poderia pensar que a igreja permanece quando tem doutrina, a igreja permanece quando tem comunhão, a igreja permanece quando tem pessoas dispostas a trabalhar, e provavelmente a gente sabe que isso é verdade também. Mas para esta ocasião e para esses próximos minutos, pastor, vai ter comida depois? Então vai ser bem próximos minutos. Eu quero compartilhar com vocês algo que veio do meu coração. Às vezes, eu tenho tido a experiência, não de procurar o texto, mas do texto me procurar. E eu fui achado por este versículo que está em Atos capítulo 20, verso 28, e que eu trouxe em 3 versões, porque as 3 versões são interessantes, pelo menos eu acho, e essa NVT, que é a Bíblia que eu estou usando, e parece que os irmãos também, diz assim: portanto, cuide de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Aí há uma outra versão que a gente não tem muito acesso, poucos irmãos têm, diz concluindo. Eu gostei dessa parte, concluindo: tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. E a última versão, que nem todos gostam, mas ajuda, a nova tradução na linguagem de hoje: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Essas 3 ideias aqui aparecem diante de nós, textos da Bíblia, concluindo, diz a Bíblia do James atualizada, ou a NVT, portanto, se refere ao que passou. Paulo tem a ideia de partir para Éfeso e levar o Evangelho ao povo de Troade. Os versos 1 e 2 diz: depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cos. Nos dias seguintes chegamos a Rodes, então a Pátara, e ali embarcamos. Paulo está falando isso no verso 21, no capítulo 21. No verso 20, verso 1 também: passando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Então Paulo, parece que ele está indo para esses lugares todos aqui da sua ida a Jerusalém, a Troade, aqueles lugares todos, com um propósito de animar o povo de Deus e de avaliar o que foi feito, o que estava sendo feito. No versículo 7 é interessante que tinha um rapaz lá ouvindo o sermão naquela reunião, e Paulo começou a falar e começou a conversar com aqueles irmãos, e acontece algo interessante. Provavelmente tinha muitas tochas para iluminar o ambiente, porque o verso 8 fala que tinha muitas tochas, e esse rapaz, ele caiu lá de cima, ele dormiu. Eu duvido que alguém vai dormir hoje aqui com esse calor. Se tivesse frio, eu tinha certeza que ia dormir. Mas ainda bem que o tombo seria pequeno e Paulo não está aqui, e se você morresse, morreu mesmo. Mas no caso de Paulo não, porque voltou e o
o menino ressuscitou, o menino está vivo, não se desespere, diz Paulo, e Paulo sobe de novo e começa a celebrar a ceia do Senhor e continua a falar até amanhecer. Paulo estava a todo vapor nesse dia, estava pregando muito, falando muito, ensinando muito. Paulo estava, de fato, trazendo aquilo que ele queria. Paulo vai exortar nos versos 36, os líderes, no verso 17 a 35, e depois, do verso 36 a 38, Paulo vai se despedir daquele povo. Mas, no verso 28, que eu já li, e você teve a oportunidade de ler em 3 oportunidades, fala que a igreja de Deus em Cristo Jesus, que ele estabeleceu, essa igreja permanece. É a igreja dele. Essa igreja permanece. É o que eu quero deixar com os irmãos nesta noite, com uma profunda convicção que eu tenho, certeza mesmo, que a igreja de Cristo Jesus vai permanecer. Essa igreja, estabelecida há 14 anos, ela tem mais tempo de vivência, de trabalho, de evangelização, mas ela permanece. Ela vai permanecer. A igreja de Cristo permanece. Jesus, lá no Evangelho de João, diz que foi preparar lugar e vai voltar para nos levar. Mas enquanto isso não acontece, a igreja está aqui e ela é chamada de família de Deus, ela é chamada de edifício de Deus, ela é chamada de lavoura de Deus, ela é chamada de corpo de Cristo, ela é chamada da noiva do Cordeiro. Irmãos, a igreja está aqui como noiva, como corpo, como lavoura, como edifício, como família de Deus, celebrando os seus 14 anos. E essa igreja vai permanecer, essa igreja vai continuar sendo igreja, essa igreja vai prosseguir, essa igreja vai persistir. O pastor que vocês têm é conhecido como homem estudioso, homem da palavra. Tem um amigo nosso, eu vou mandar o link depois do culto, lá para o Josias, lá em Quatá, e ele diz, esse pastor, ele é da palavra. O Josias é amigo do pastor Júlio, né? Esse pastor é da palavra. Sabe, mais do que isso, hoje à noite, nós precisamos de tudo isso, mas mais do que isso, eu quero chamar a sua atenção para esse verso que eu li. E eu quero dizer que a igreja permanece, ou seja, ela continua sendo, ela prossegue, ela persiste, quando ela, como igreja, entende que foi comprada pelo sangue de Jesus. Pode parecer simples, pode parecer lógico, a igreja foi comprada, o texto diz exatamente isso. Isso é a igreja, é dele. A igreja é dele. A igreja foi comprada por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo Senhor, para ele. Todos nós que estamos aqui somos pecadores, salvos pela graça imerecida de Cristo Jesus, e agora salvos, nós servimos em uma comunidade local, servimos numa igreja. Às vezes a igreja é tão conhecida no bairro, na cidade, tem um irmão que se desponta na liderança, se identifica, e a pessoa diz, a igreja do fulano. Na igreja que eu e a irmã Socorro fomos membros, era a igreja do Dionísio do Posto. Ele já morreu, né? Mas tem muita gente viva lá, viu? Falar menos de quem morreu. A igreja do Dionísio do Posto. Sabe, não há problema nenhum. O que tem que entender, para que a igreja permaneça, é que ela entenda que a igreja não tem um dono humano, não tem um proprietário, ninguém na terra que morreu pela igreja
hoje. Só Cristo Jesus que padeceu na cruz e morreu e comprou. Isso não é tão simples assim. Isso é entender o senhorio de Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E como Senhor da igreja, nós não buscamos ideias humanas, nós não buscamos doutrinas humanas, nós não buscamos ensinamentos de quem quer que seja. A nossa fonte é o Senhor, e é da palavra do Senhor, que é o dono da igreja, que jorra tudo aquilo que a igreja precisa para permanecer como uma igreja de Cristo Jesus. Todos nós estamos aqui para servir, todos nós estamos aqui para trabalhar, nós não estamos aqui para receber nenhuma luz, nós não estamos aqui para receber nenhuma coroa. Nós reconhecemos os que lideram, os que trabalham entre nós. A quem honra, mas essa honra não dá o direito a quem quer que seja para usurpar esta posição de que a igreja é só de Jesus. Nesses 42 anos, pastor Júlio muito mais, pastor Jefferson um pouco menos, eu fico abismado com gente que se torna dono de igreja. Essa semana que nós estamos, eu ouvi um áudio de uma igreja que está em sucessão pastoral. E alguém que indicou o coitado do candidato, falando para um irmão que mandou para mim esse áudio, dizendo: se este pastor não entrar naquilo que nós gostamos, nós vamos fazer ele entrar à força, ou ele vai embora sem mesmo ter chegado. Eu pensei, será que esse pessoal chama Espírito Santo? Será que tem algum Jesus lá, dizendo o que a pessoa tem que fazer? Ela está para ser convidada. Se eu tivesse intimidade com essa pessoa, eu diria: não vá nesse lugar não, só se você passar no Butantã primeiro. Perigoso. Sabe por quê? Tem muita gente que acha que pode ditar. Uma igreja como igreja, jovem como esta igreja, com um patrimônio tão abençoado como vocês têm, com um grupo que nos recebeu de uma maneira tão especial. Eu lembrei quando eu cheguei aqui, agora há pouco, 6 e pouco, eu lembrei de quando eu cheguei em Louveira a primeira vez, pastor. Tanta hospitalidade, tanta generosidade por parte dos irmãos. Sabe, não permitam que ninguém tome ou tente tomar o lugar que é de Cristo Jesus, o Senhor. Só Ele é o Senhor de todas as coisas. Só Ele é o Senhor dessa igreja. Só Ele é o Senhor da sua vida. Isso quer dizer que Jesus Cristo é o Senhor. A segunda consideração: uma igreja permanece quando a igreja entende que a igreja precisa de líderes. O verso 28 diz, ela usa a palavra bispos, supervisores, pastor, presbíteros, numa outra tradução. Só um não é possível. A igreja local não vai permanecer quando uma pessoa quer fazer todas as coisas. Precisa de mais talentos, precisa de mais dons. E só o pastor não tem todos os talentos, não tem todos os dons. Ele precisa de líderes. Quem é o líder do grupo de homens? É o pastor, não é o título, mas é ele quem pastoreia. É ele quem é o presbítero daquele grupo. Ele vai pastorear os homens, ele vai ajudar os homens. Quando surge uma dificuldade, aí chama Moisés, chamado Jefferson, para dar um outro conselho. Isso é tão antigo,
está lá no Antigo Testamento. É só ouvir conselho de sogro, de sogra também. Eu não ouço mais os conselhos do meu sogro e da minha sogra, porque eles já foram para o Senhor, mas eu gostava de ouvir palavra boa, ouvir conselhos, e a gente precisa de líderes. Eu tenho visto que igreja, inclusive na nossa região lá de Jundiaí, duas igrejas fecharam as portas, uma em definitivo, porque tinha uma pessoa que achava que era o dono e não era Jesus, tinha um líder que pensava que era Jesus, aí não dava certo. Porque ele era dono e não era Jesus, ele pensava que era Jesus, mas ele não era Jesus, e a igreja teve que fechar as portas. Trabalho centrado numa pessoa, trabalho fixado em uma única pessoa, e a ela toda a tarefa dada, todo o serviço dado. Sabe, irmãos, a igreja se faz com líderes, é a multiforme graça de Deus. É aquele que cuida das mulheres, a irmã que cuida do grupo das mulheres, ela está pastoreando aquele grupo, ela está cuidando daquele grupo, não é só reunir. Quem canta no coral tem a minha esposa, que às vezes é chamada, ainda que ela não goste, eu também não gosto, de pastora, mas é ela quem pastoreia. Por isso, se ela sabe que alguém vai cantar no coral e está andando muito torto, ela tenta endireitar. Se não conseguir, sai do coral, porque é responsabilidade dela. Se ela não consegue, ela pode falar comigo, e eu vou falar: o que você falou está certo, não vou contrariá-la, não. A gente precisa de liderança. Pastor não pastoreia igreja sozinho. E eu fico pensando que os líderes, às vezes, são os menos prováveis. E nós temos que achá-los. O Senhor tem eles. E descobrir esses irmãos. Hoje, quando eu conversava um pouquinho com a Socorro, e ela disse que ela ama tanto essa igreja, uma ovelha que ama a igreja. Irmãos de Louveira, vocês são privilegiados. Os irmãos que moram em Jundiaí, os irmãos que moram em Vinhedo, dá até para vir a pé para Louveira, só de Campinas que não, mas a irmã Socorro diz que tem dia que gasta 1h30 para chegar aqui, 1h30. O culto, acho que não demora 1h30. Ela passa mais tempo no ônibus do que na igreja, no tempo de culto. Meus irmãos, líderes é aqueles que se dedicam a fazer com que alguma coisa aconteça. Então, vocês estão aqui exatamente para liderança, para liderar, para serem líderes dos seus grupos, dos seus ministérios, das suas tarefas. Uma igreja permanece com isso. Liderança não concorre. Se concorre, não é liderança. Liderança corre para Jesus, para saber o que fazer melhor, o que fazer com grande presteza, com grande dedicação. Nós precisamos, como Igreja de Cristo Jesus, líderes. Graças a Deus pelos líderes que se levantam para servir, não ao pastor, mas servir a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. E a minha última consideração: uma igreja, ela permanece quando ela entende que aqui, na igreja, é um lugar de cuidado. E eu gosto daquela expressão, a expressão de si mesmo e do rebanho. De si mesmo e do rebanho. Igreja precisa de cuidado. Minha terceira e última consideração: líderes, cuidado para não machucar sua família. Cuidado para não machucar a sua família. Equilíbrio na sua liderança e nas tarefas que você assume.
Cuidado, às vezes nós nos dedicamos com tanto disposição que nós esquecemos da família, e a família precisa do nosso cuidado de si mesmo e da família, cuidado de si mesmo e do rebanho, cuidado de si mesmo. Rebanho precisa de cuidado. As ovelhas são dóceis, as ovelhas precisam ser amparadas. Eu diria, as ovelhas no momento precisam ser acolhidas, abraçadas, protegidas, animadas a continuar a jornada. Nós somos, e os pregadores usam uma palavra bonita, a igreja tem que ser terapêutica. Está dizendo que a igreja tem que usar a ciência, de escolher aquela adequado remédio, tratamento adequado a diversas doenças, a uma doença específica, terapêutica, de terapia. A igreja precisa desse cuidado. Tem muita gente ferida, machucada, tem muita gente que se machuca dentro de casa mesmo, tem muita gente que se fere e fere os outros, e a igreja precisa abraçar, precisa tratar dessas feridas, precisa tratar desse coração, precisa estender as mãos com um pouco de azeite que seja curador para essas feridas. Aqui é lugar de gente ser cuidada. Aqui é um lugar de cuidado. É um lugar onde podemos abraçar, ser abraçados. Aqui é um lugar onde a gente tem que caminhar juntos para que a nossa jornada seja abençoada e abençoadora. Eu quero dizer que igreja, eu lembro de uma membro da igreja que dizia a Santa Casa, mas eu prefiro pensar que a igreja é uma casa santa, e ela é muito santa quando ela cuida das ovelhas machucadas e feridas, quando elas não querem que as ovelhas se afastem, mas vamos buscá-las e cuidar de cada uma delas. Quando a igreja tem um cuidado de si mesmo, os líderes, mas quando alguém como igreja, como rebanho, decide cuidar do seu pastor e dos seus líderes, cuidar dos seus pastores e dos seus líderes. Eu louvo a Deus e eu digo que a Igreja Batista em Louveira é uma igreja que aprendeu, não comigo, foi com alguém, a cuidar, a reconhecer, a valorizar o seu pastor. Tem cuidado de mim e da minha família nesses mais de 20 anos lá. Tem uma frase que era bonita e eu ouvi muitas vezes, especialmente pregadores que usam frases de efeitos, dizia assim: eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Ele estava dizendo isso, e a maioria deles é o seguinte: eu me enfio nas coisas de Deus, e Deus cuida da minha família, e Deus provê sustento, e Deus faz isso. Eu não penso mais que é uma boa frase, pelo contrário, uma péssima frase. Eu penso que eu tenho que cuidar. Eu cuido. Você deve cuidar de você mesmo. E se você tem uma liderança do seu pequeno rebanho, do rebanho que Deus te deu, você precisa cuidar dessas pessoas. Você é responsável por você mesmo. Por você mesmo. Se você não vai ao médico, problema seu. Espero que, se você morrer, deixa pelo menos um seguro bom para a esposa, para ela poder viajar, passear. Está em dia com a ordem, pastor? Então tá bom, eu também estou. Tem um segurinho lá, mas aquele seguro só não dá não. Aquilo lá é pequeno, aquilo lá é só para uma semana. Aqui no Brasil ainda num lugar barato. Mas
A gente tem que pensar, a gente cuida da saúde. A gente precisa cuidar. Minha esposa sempre me adverte, cuidado, eu tenho diabetes. Às vezes eu esqueço, mas eu sou lembrado que eu preciso cuidar. Você cuidar de vós mesmos e do rebanho que Deus mesmo trouxe a este lugar. Cuide de vós. A reciprocidade na Bíblia é muito interessante. Aqueles versículos: amai-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros, servir uns aos outros. Olha, a Bíblia é um livro de reciprocidade. A igreja é um lugar de reciprocidade, sermos recíprocos uns aos outros. Para terminar, como diz o texto lá que nós lemos, concluindo, diz o verso 28, naquela versão que apareceu na parede: essa igreja permanece se ela entende que ela é de Jesus. Quem pagou o preço, quem morreu na cruz, quem nos comprou foi Jesus. Nós somos dele para sempre. Nós o servimos para sempre. Nós nos dedicamos a ele para sempre. Essa igreja permanece quando ela entende que ela é uma igreja de líderes e não de um líder. Tem um líder, mas ela tem líderes. Ela tem gente que ajuda a fazer tudo que precisa ser feito na vida da igreja. Na vida da igreja. Ela é um lugar de cuidado. Um cuidando do outro. Todos se cuidando. Para que haja saúde espiritual. Para que haja saúde física. Para que haja disposição de permanecer pelo tempo que o Senhor tem preparado para vocês, como igreja, até a volta dele, até você ir convocado pelo Senhor para estar nas moradas de João 14, servindo ao Senhor de todo o coração. Que Deus os abençoe, que Deus dê a graça de entender o senhorio de Jesus, de entender a importância da liderança e compreender que você é parte curadora e cuidadora da comunidade em que você está inserido para a glória de Deus Pai. Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Celebramos o Senhor e somente o Senhor, que estabeleceu essa igreja oficialmente há 14 anos e que continuará aqui fazendo a tua obra, porque essas pessoas que aqui estão, os teus filhos, foram comprados pelo sangue do Cordeiro, lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora não há mais nenhuma condenação, porque eles estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levanta e desperta líderes que se dediquem, independente de aonde estão, mas que se dediquem à obra do Senhor neste lugar, nesta igreja, nesta redondeza, aonde o Senhor os estabeleceu, que eles sejam abençoadores desta localidade, deste bairro, e que o Senhor dê a todos o desejo de cuidar uns dos outros e cuidarmos assim do rebanho que o Senhor estabeleceu e comprou com o seu sangue. Abençoa o pastor, a sua diretoria, abençoa os líderes dessa igreja, abençoa, Deus, que essa igreja prossiga naquilo que o Senhor tem dado a eles, para a glória do nome do Senhor. E nós oramos juntos, no nome de Jesus. Amém.